Yujiro Hama foi inspirado em Matsutaro Sakaguchi, um lutador grande, violento e além de humanos comuns. Porém, esse cara ainda era um humano comum. Já a obra Baki, ela começou nos mesmos parâmetros, com a proposta de que Yujiro Hama fosse um humano extremamente poderoso. Porém, com o passar dos anos, a obra veio dando indício que Yujiro e as pessoas com sangue Hama estão longe de serem humanos comuns. Talvez eles tenham ligações com demônios, misticismo e deuses. Hoje eu irei apresentar alguns acontecimentos do mangá de Baki que deram a entender que algo muito mais sério existe por trás daqueles que possuem o sangue da família Hama. Para quem não me conhece, eu sou o Jeter e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na Sociedade Z. Mesmo após Yujiro Hama parar um terremoto ou aumentar sua força drasticamente mostrando a sua Demon Back, eu particularmente nunca tinha percebido ou feito qualquer ligação de que Yujiro não fosse um humano. Porém, galera, no pós-luta de Baki contra Piccolo, eu comecei a falar, cara, essa família Hama é um pouco estranha, pode ter coisa aí. E o que aconteceu, galera? O Baki, no pós-luta, ele vai fazer algumas baterias de exames. E o médico, após fazer isso, ele chama um outro cara e fica extremamente espantado. Ele mostrava para esse outro médico o cérebro de um humano comum e depois o cérebro de Baki. Ao olhar, o médico viu um formato anormal, algo que se assemelhava a um demônio. Segundo o médico, aquilo não era o cérebro de um humano. Só com isso a gente já fala, pô, peraí, cara, o que acontece para um cara ter um cérebro desse jeito e um humano comum ser daquela outra forma? O que acontece com esse cara? Em outro momento do mangá, quando Baki e Yujiro decidiram tirar a limpo quem era o mais forte, o mangá nos mostra um grupo de exploradores no Egito, nas pirâmides de Gizé, um sítio arqueológico localizado nos arredores de Cairo. E o que acontece, galera? Os egípcios, eles construíram essas pirâmides porque eles acreditavam que ao enterrar seu rei numa pirâmide, ele se elevaria e se juntaria ao sol, tomando seu lugar de direito ao lado dos deuses. Tá bom, Jeter, mas o que isso tem a ver com Yujiro Hama? Galera, o que aconteceu? Quando esse grupo adentrou as pirâmides, eles haviam encontrado um lugar secreto, uma câmara secreta, muito sinistra por sinal. Nessa câmara, nas paredes havia algo muito sinistro, um homem com uma pose bem parecida com o Yujiro fazendo a sua Demon Back, e nas suas costas um demônio cravado. Há quantos anos aquilo estava cravado na parede? O que era aquilo, eles pensaram? Do lado desse mesmo desenho, dessa mesma gravura, a parede ao lado havia o mesmo desenho, porém com incontáveis armas sendo direcionadas a esse homem, esse cara muito parecido com o Yujiro. Os exploradores suporam que aquelas gravuras eram feitas por causa de algum culto religioso no passado. Aquele demônio na gravura era o símbolo do próprio poder. Quando a gente lê isso, a gente fala assim, pô, peraí, por que os antigos faziam gravuras em prol desse cara parecido com o Yujiro? A galera mais cética que lê Baki pode achar que tudo isso é uma mera coincidência e que Yujiro é só um humano comum. Porém, galera, quando Baki segurou o Yujiro pelo colarinho na luta final dos dois, o que aconteceu, galera? O Yujiro, ele começava a sacudir o prédio apenas com a sua aura. A obra relatava aquele momento como se fosse tremores vindo dos céus. Nesse momento eu olhei para aquilo e eu falei, tá bom, a gente não tá falando de nenhum humano comum aqui, não tem nada de humano comum aqui. Tem um momento no mangá de Baki que o narrador da obra diz que Deus estava testando o poder de Yujiro, mandando consecutivos raios em sua cabeça, como se ele fosse o ponto mais alto de toda a cidade. Raios não caem consecutivamente na cabeça de um homem. O que isso tem de humano? O que isso tem de normal? Não tem nada de normal. Quando a obra deixou claro pra gente que álcool ou doenças como o câncer não poderiam matá-lo, não poderiam afetá-lo, eu entendi que aqui a gente tinha um cara que não era nada humano. Quando Jack, mesmo não sendo um Hama de sangue puro, disse que ele não parava de crescer devido ao seu sangue Hama, ou melhor, quando Baki e Yujiro ficavam cada vez mais fortes a cada nova saga, eu estava compreendendo que aqui a gente não tinha nada de humano. A fisiologia do corpo de Yujiro Hama é como o aço, ele cair de prédios e sair andando como se não tivesse acontecido nada. O que tem de humano nisso? Essa obra não é uma história de um mero mortal. Bush, Obama, Trump, eles não juraram fidelidade e respeito a Yujiro Hama porque eles são amigos dele. Eles fizeram isso porque o Yujiro os ameaçava.
Os 3 presidentes da maior potência do mundo, da maior nação do mundo, eles juraram amizade a Yujiro porque na Guerra do Vietnã no passado, Yujiro provou que a maior potência do mundo era ele e não os Estados Unidos. Yujiro Hama nasceu com os olhos abertos, ele sabia distinguir o que era e o que não era seu inimigo, quem era parteiro e quem não era, quem era sua mãe e quem não era. Isso é incrível, que bebê que nasce sabendo dessas coisas, que bebê que exigia ser alimentado pela sua mãe. O que tem de humano nisso, galera? A gente entende que isso aqui tá estranho, tem alguma coisa a ver com alguma entidade. Que bebê que nasce tendo raciocínio. Desde o seu nascimento, a sua mãe disse que ele era sombrio. Ela sabia que ele representava o próprio poder absoluto. Na obra de Bach, a gente tem muita coisa em aberto. O mistério sobre os Hama é real. Para mim, eles têm alguma ligação com o místico e o sobrenatural. Uma ideia que provavelmente o autor não planejava desde o início. Porém, com o passar do tempo, o autor foi colocando esses elementos na obra. Apesar de que Yujiro Hama ter o feito de parar o terremoto desde o comecinho do mangá. Então, sinceramente, eu não sei se ele planejava isso ou não. Se ele planejava, é incrível. Ah, Jeter, o Yujiro não parou o terremoto, ele só sabia a hora que o terremoto ia parar e ele socou. Pô, galera, pelo amor de Deus, isso aí eu não vou nem responder, velho. Mas enfim, eu quero saber a opinião de vocês. Yujiro é um humano, ele é um demônio ou um deus reencarnado? O que vocês pensam sobre a família Hama? Comentem livremente aí embaixo, galera. Se curtiram o vídeo, eu conto com seu like e a sua inscrição. Um abraço, meus amigos, fiquem com Deus e tamo junto.